Olá, eu, Palmeira Damasceno, mulher negra, cabelo dread, tamanho médio, óculos, cor grafite, com a blusa marrom. Estarei daqui a pouco no bate-papo com a professora Rosimeire da Silva, com o tema A importância da linguagem nos processos psicológicos e na construção dos conceitos científicos. Bom dia, Rosimeire, bem-vinda. Você poderia falar um pouco sobre a sua vivência? Boa noite, Valmira. Sobre as minhas vivências, como educadora, eu tenho buscado sempre entender o jeito único de cada uma das minhas crianças aprenderem. E isso me levou a estudar mais profundamente sobre o desenvolvimento delas. Sabe, houve momentos na minha sala de aula que percebi como as interações fazem a diferença. Vivi situações em que uma criança só começou a se comunicar melhor depois de observar e se relacionar comigo e com seus colegas. Isso me mostrou na prática como a aprendizado acontece muito além dos conteúdos. Ela acontece na convivência. Foi por causa dessas experiências, Valmira, que eu comecei a estudar autores como Vygotsky. Ele me ajudou a entender que o desenvolvimento das funções mentais superiores vem justamente dessas relações sociais. Você poderia nos explicar o que são processos psicológicos superiores? Os processos psicológicos superiores são aquelas habilidades mentais que só seres humanos desenvolvem, como pensar com a lógica, prestar atenção com foco, lembrar algo de forma intencional e usar a linguagem para se comunicar e aprender. Esse processo, Valmíria, não nasce pronto com a gente. A gente aprende e desenvolve ele com o tempo, principalmente quando convivemos com outras pessoas, como professores, colegas e familiares. Eles se formam por meio da cultura, da linguagem, das relações sociais. Por isso é que Vygotsky dizia que o outro é fundamental para o nosso desenvolvimento. Vou falar um exemplo bem comum aqui. Na sala de aula, durante a rotina e com as regras de convivência, a criança aprende a esperar sua vez de falar, a planejar uma tarefa ou resolver um problema com a ajuda de um adulto. Ela está usando o quê? Os processos superiores, que são conscientes e aprendidos com o tempo. Eu costumo falar que superior é a forma de dizer que a mente amadureceu, evoluiu e se enriquece a cada dia com a cultura e as relações sociais. Ótimo. E qual seria o papel da linguagem no desenvolvimento e desses processos superiores? Então, a linguagem tem um papel muito importante no desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. É por meio dela que a criança aprende a pensar, a lembrar com intenção e a controlar as suas ações. No começo, ela escuta o que o adulto fala. Por exemplo, guarde seus brinquedos ou espere sua vez. Com o tempo, ela começa a repetir isso para si mesma, pensando antes de agir. Assim, o que antes era só externo, alguma pessoa falando, se torna interno o pensamento da criança. E isso é a base do processo psicológico superiores. Não precisa mais estar ninguém repetindo o que ela vai fazer. Ela já sabe o que fazer. Interessante. E como a linguagem contribuiu na construção dos conceitos científicos? O processo da linguagem é essencial para a construção dos conceitos científicos. Por quê? Porque é através dela que o conhecimento escolar é apresentado, discutido e compreendido. A criança já chega à escola com a ideia de quê? A ideia sobre o mundo, os chamados conceitos espontâneos. Mas é a interação com o professor, com os colegas, por meio da linguagem, que ela amplia o quê? Esses saberes e começa a compreender os conceitos científicos, que são mais organizados, abstratos e ligados ao conteúdo escolar. Vou dar um exemplo disso. Uma criança pode dizer que uma planta morre sem água, certo? Porque ela viu isso acontecer.
Mas na escola, com a mediação do professor e o uso da linguagem, ela aprende que isso acontece por quê? Porque a planta precisa de água para realizar a fotossíntese. Tudo isso acontece dentro da zona do desenvolvimento proximal, que é quando a criança aprende algo com a ajuda de alguém mais experiente. A linguagem é a ferramenta que liga o saber do adulto à aprendizagem da criança. Com o tempo, esse conhecimento vai sendo internalizado e aí ela passa a usar esses conceitos já por conta própria. Muito bom. Então, Valmira, o professor tem um papel muito importante no desenvolvimento da criança por meio da linguagem. Ele é o mediador entre o que o aluno já sabe e o que precisa aprender. Ou seja, é quem ajuda a criança a pensar e a entender o mundo com mais clareza. Para isso, o professor ele deve estimular a fala, a escuta, o diálogo, criando o quê? Momentos em que a criança pode perguntar, explicar, refletir e aprender também com os outros. Além disso, ele não ensina só palavra, né, gente? Mas também o significado e os usos dessas palavras em diferentes situações. Assim, a linguagem vira uma ferramenta de pensamento e de aprendizado. Porque professor não é quem ensina, mas que desperta na criança a vontade de aprender. E agora a nossa entrevista termina aqui com a professora Silva. Então, Valmira, já para concluir, é importante lembrar que a linguagem vai muito além da fala. Ela é a base para o pensamento, para as relações sociais e para o desenvolvimento cognitivo da criança. Como dizia Vygotsky, sem linguagem não há mediação, e sem a mediação não há desenvolvimento superior. Por isso, mais do que ensinar a palavra, nós educadores precisamos criar oportunidade para que a criança pense, questione, converse, construa sentido. Fica a reflexão. Que tipo de linguagem estamos oferecendo às crianças? Estamos abrindo caminho para o pensamento ou apenas repetindo o conteúdo? A linguagem, quando bem usada, transforma e é esse o nosso papel. Desde já quero agradecer pelo convite, né? Fiquei muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha vivência e refletir sobre esse tema tão importante. Desejo sucesso a todos e me coloco à disposição.